Seja uma criança. Se fôssemos resumir a mensagem de hoje em uma frase, seria essa: seja uma criança. Mas o que é ser uma criança? Ser uma criança pode ter vários significados. Quando nós vemos uma pessoa que é muito engraçada, muito brincalhona, a gente fala, né? Nossa, mas parece uma criança. Quando uma pessoa, num sentido mais negativo, quando uma pessoa é muito irresponsável, muito imatura, nós também falamos, né? Essa pessoa é muito criança. Pode ser também quando alguém está muito alegre ou muito feliz. Você fala, a pessoa está tão feliz que parece uma criança. Ou também tem o sentido literal. Geralmente entre 0 e 10 anos, somos crianças. É engraçado que muitas crianças, quando vão terminando essa fase, não querem ser mais crianças. Eu lembro na minha época que eu queria ser chamado de pré-adolescente, mas não criança. Mas se as crianças soubessem como é bom ser criança, eu acho que os adultos concordam comigo, que é tão bom não ter a responsabilidade que nós temos hoje, tantos problemas, tanta coisa para resolver. Poderíamos dormir tranquilos, brincar sem preocupação nenhuma, saber que o pai e a mãe cuidam de tudo. Jesus uma vez disse, seja uma criança. Convido todos para lerem comigo uma passagem no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. Que nós vamos ver uma cena onde Jesus ensinou a ser criança. Marcos 10, 13 a 16. A Bíblia diz o seguinte: alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Aqui é uma cena interessante do ministério de Jesus. Ele, como sempre, rodeado de uma multidão. Ele, como sempre, ensinando, curando. E os discípulos eram os ajudantes. Eles organizavam aquela multidão. E aí, no meio da multidão, tinha gente querendo levar a criança para ficar com Jesus. E os discípulos pensaram, não, Jesus é coisa séria. Jesus é coisa para adulto. O que essas crianças querem atrapalhar? E eles impediram. E aí é interessante porque Jesus vê, e a Bíblia fala que ele fica indignado e repreende os discípulos. Ele fala, que história é essa? Deixa vir as crianças, coloca as crianças no colo, abençoa. E é interessante que aqui mostra muito de quem é Jesus. Quem é Jesus? Provavelmente é alguém que se dava muito bem com crianças. Ele se preocupava com elas, provavelmente brincava com as crianças. Um milagre muito bonito de Jesus, que a gente vê no Evangelho, é a ressurreição da filha de Jairo, uma menina, uma criança. E nós sabemos, assim como Jesus, que as crianças são demais. As crianças são sempre um espetáculo à parte. Comentários curiosos, reação engraçada, as palavras novas que elas inventam. Uma criança brincando com você durante 5 minutos pode se tornar sua melhor amiga. Uma criança pode se tornar a pessoa mais feliz do mundo com um simples sorvete, com um simples doce. E é interessante porque aí Jesus vai ensinar uma coisa diferente aqui, inovadora. Ele vai falar, vocês têm que ser como crianças. E aí é importante aprendermos o que Jesus quer falar para nós hoje e tentar entender um pouquinho o que significa isso. Se a gente comparar um pouco o que era uma criança na época de Jesus com a criança dos nossos tempos, a gente vai ver muita diferença. A criança da época realmente não valia nada. Era uma coisa à parte, marginalizada, sem importância. A gente sabe que tinha uma mortalidade alta na época, por causa das condições de saúde. Então, muitas crianças não duravam. Hoje é diferente. Com a medicina avançada, as crianças são super valorizadas, em todos os sentidos. Mas principalmente
no capitalismo. Descobriram que com criança dá para ganhar muito dinheiro. E não sei se vocês já notaram, eu notei recentemente, indo ao Norte Shopping, tem um corredor saindo ali da FENAC, que até o final é só loja de criança. Então começa com algumas lojas mais baratinhas, vai acabar lá na Disney, que é a mais cara, porque hoje as crianças também dão lucro. Mas Jesus vai dizer aqui nesse trecho: o reino de Deus é das crianças. Se vocês não forem como crianças, vocês não vão para o céu. Então é muito importante e urgente para nós entender o que é ser uma criança. Eu quero ir para o céu. E nós entendemos quando nós comparamos o que é ser uma criança e o que é ser um adulto. Uma criança é um ser sem complicações, é um ser simples, é um ser direto, é receptiva a um simples abraço, é receptiva a um ensino. Você pode ajudar uma criança sem problema nenhum. Criança é frágil, não tem ambições e é diferente do adulto. Os adultos são complicados. Os adultos perderam a sua humildade. Os adultos têm problema com outros adultos. Têm preconceitos com estrangeiros, com pessoas mais pobres, com pessoas mais ignorantes. Os adultos são arrogantes. Os adultos se acham autossuficientes. Os adultos fazem guerra. Os adultos se acham tão bons que dizem que não precisam de Deus e não precisam de Jesus. E aí Jesus fala: você precisa se esvaziar. Você precisa ser igual a essa criança, humilde e depender totalmente de Deus. Mais para frente a gente vai ver aqui no Evangelho, um pouco depois, um exemplo de um adulto que não quis ser criança, que é a história do jovem rico. Ele era um adulto tão exemplar, muito ocupado, com reputação, com dinheiro, tinha uma vida muito correta, que voltar a ser criança, ser simples, largar tudo para seguir Jesus, era muito pouco para ele. Então Jesus estava dizendo para aquele dia para aquele jovem rico: você está disposto a entregar toda a sua vida em prol do Evangelho, em prol de mim? Você está disposto a ser humilde e ter uma entrega total, uma entrega espiritual? E ele falou: não, sou muito adulto para isso. Essa é a mensagem para nós hoje. Sermos crianças. E se a gente olhar um pouco para esse texto, a gente pode pensar de diversas maneiras. Algumas pessoas pensam que Jesus queria dizer: você tem que ser inocente, ser pecado, igual uma criança. Mas não, ele queria mostrar: você tem que ser sem valor, você tem que se esvaziar igual uma criança. Uma criança que não tem valor social. Então, poderemos tirar duas lições. Eu queria que vocês pensassem um pouco sobre isso, em relação a essa história. A primeira lição que podemos tirar, e a mais óbvia, e a mais simples, é em relação às crianças. Nós vemos ali pessoas tentando levar suas crianças para Jesus. E é isso que Jesus quer. Ele não quer que façamos como os discípulos, que segura, que repreende as crianças. Ele fala: deixe vir as minhas crianças. Então nós podemos levar as crianças a muitas coisas, a muitas pessoas. Nós queremos os melhores médicos, os melhores professores, os melhores amigos. Mas a melhor coisa para a criança é levar ela para Jesus. Colocar a criança no colo de Jesus. Jesus, Deus e a verdade bíblica não é só para adulto, é para criança também. Então eu ouso dizer que no domingo, um dos trabalhos mais preciosos que nós temos é o da Elizabeth, é o da Joana, com as nossas criancinhas. Que elas estão na melhor fase para aprender de Deus, das verdades bíblicas, para ter fé, temer ao Senhor. Porque essa é a melhor herança que a gente pode deixar para uma criança. Não é o bem material ou uma educação intelectual avançada, mas é essa riqueza eterna, que é a fé em Deus, que é seguir Jesus. Então, vamos levar as nossas crianças a Jesus. E a segunda mensagem que nós podemos tirar é para os adultos. Devemos ser crianças. Olhar para a nossa vida como crianças. Olhar para Jesus como criança. Descomplicar as coisas. Às vezes nós nos complicamos demais e não temos como chegar a Jesus. E muita gente se complica tanto que não quer saber de Jesus. Então, Jesus está falando: confie em mim, que eu sou seu pai. Relaxe, se jogue no meu colo. Então, está na hora de sermos menos adultos,
complicados, preocupados e sermos mais crianças, humildes, simples, para conseguir chegar até Jesus. Então, se você parar para pensar como que é a sua conversa com uma criança, ajuda a entender um pouco do que Jesus fala aqui. Porque para falar com uma criança, você precisa mudar de atitude, de vocabulário, você tem que se abaixar, você tem que mudar, deixar de ser adulto. E é isso que Jesus está falando, deixe de ser adulto, seja como uma criança. Então, que nessa semana possamos ir pensando um pouco mais sobre o que Jesus falou naquele dia e fala para nós hoje. Seja uma criança. Amém? Amém.